Então eu quero só fazer uma reflexãozinha com vocês. Coloca para mim, por favor, João capítulo 4, verso 7. João 4, 7. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Olha para mim, por favor. Essa mulher está vivendo um dia para ela como outro qualquer. Ela está seguindo a sua rotina diária. Todos os dias, num determinado momento do dia, ela precisava ir buscar água para si. Isso é algo que acontece todos os dias. Para ela é uma rotina diária. Mas se nós observarmos a história desta mulher um pouquinho mais a fundo, nós vamos descobrir que é uma história de rejeição. Nós vamos descobrir que esta mulher, de tempos em tempos, ela é abandonada, provavelmente por um homem cujo qual no início do relacionamento prometeu a ela juras de amor, prometeu ir com ela, certo? Muito longe, talvez até o último dia de sua vida, pois essa costuma ser a proposta do matrimônio. Porém, de tempos em tempos, ela vai ter que lidar com o desinteresse de alguém que um dia se interessou, com as críticas de alguém que um dia viu nela virtudes, mas que hoje, por algum motivo cujo qual eu desconheço, e também talvez ela, não se interessa mais por ela, não há mais prazer em conviver com ela. Então esse homem o abandonou. Quantas vezes isso aconteceu? 5 vezes. E provavelmente depois de 5 vezes, talvez isso seja fortemente suficiente para dizer para ela que ela é incapaz de conduzir um relacionamento longo e saudável. Ela agora então vive a solidão, o abandono e pior, provavelmente com essa postura, sua reputação não seja das melhores na comunidade cuja qual ela vive. Ela não deve ser vista ou bem vista pelos homens que não querem se relacionar com uma mulher com o passado e com a lista de homens tão grande. Ela também não é uma boa referência para as filhas de ninguém, para as esposas de ninguém. Essa é a história dela. Na comunidade que ela mora, em Samaria, em Sicar, mais preciso, provavelmente a vida dela deve ser bem difícil. Ela deve ser marginalizada por decisões incorretas, julgadas por tentativas frustradas. É isso. A cada dia que passa diante da história desta mulher, o que ela tem é uma reputação manchada. O que ela tem é um nome que não é dos melhores. Mas o que ela vai fazer? Pouca coisa ela pode fazer. Ela tenta manter os relacionamentos. Ela poderia já ter chegado à conclusão de que não ia precisar de homem, não quero, certo? Mas homem nenhum presta. Mas não, ela continua buscando se relacionar, certo? E ela está sempre sendo abandonada. A solidão, a tristeza, a angústia, a vergonha, é isso. E sozinha ao poço é mais seguro, pois, e sozinho, pelo menos, lhe permite
não cruzar com os olhares de acusação. Você já viveu alguma situação onde, quando você está num cantinho, você olha e tem gente conversando e parece que estava falando de tu? Tu já viveu isso? Às vezes nós temos esse fantasma. As pessoas nem estão falando de nós nem somos tão importantes para elas, mas tem alguém num cantinho e de vez em quando ainda dá uma olhada para tu, você fala lá, ó. Já aconteceu isso contigo? Pois é. Se às vezes você que não tem motivo já se sentiu desconfortável, imagine essa piriguete, essa dona com a vida meio atravessada. Tá certo? Então para ela é melhor ir sozinha, sim ou não? Sim. Às vezes é melhor ir sozinho. Você já foi comprar alguma coisa com pouca grana no supermercado? Tu já foi? Que tem que ser rápido, ligeiro. Tá certo? Porque o dinheiro só dá para aquilo ali. Já atravessou alguma situação? Pois é. Situações vergonhosas, nós buscamos nos esquivar. Mas às vezes fica mais fácil. Quer ver? Coloca, pois, o verso 9. Respondeu Jesus e disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como sendo tu judeu, me pede de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Olha para mim. Ela vai tirar a água no poço, e lá no poço tem um judeu. Fala assim, um judeu. Ele não é de Samaria. O que ele é? Ele é um estranho, Wesley. E gente, pensa num negócio legal, às vezes, é a gente lidar com estranho. Porque estranho não sabe quem nós somos. Certo? Se você é mal educado, mas perto do estranho, ele não sabe que você é mal educado. Ele não sabe nem que você é pobre. Ele não sabe, ele pode saber que você é feio, porque não dá para esconder, certo? Mas tem coisas que, certo, você consegue esconder. Aquela mulher está agora diante de um estranho. Lá no poço tem um homem sentado e ele não sabe quem ela é. E se ele não sabe quem ela não precisa ficar desconfortável. Ele não sabe nada a respeito dela. Ela pode sacudir o cabelo, ela pode, certo? Se sentir totalmente à vontade. Lá vai ela, em direção a um estranho, porque perto dos estranhos fica mais fácil. Tudo, por isso que eu falo, repita comigo: roupa suja se lava na frente dos outros. Vou te dar um conselho: quer brigar com sua mulher? Brigue num ambiente público. Porque quem é que está lá? Estranho. E o que você faz na frente dos estranhos? Se comporta bem, para não... Certo? Se seu marido fala algo e a senhora... se está em casa, o bicho pega. Se está na rua... Eu acho que não entendi o que você disse. Poderia repetir, por gentileza? Mas se está em casa, o bicho pega. Na frente dos estranhos. Ah, gente, tá certo? A Bíblia chega a dizer: se o tolo fica calado na frente dos estranhos, ele é considerado sábio. Porque ninguém sabe. Para ela, Jesus é um estranho. Entendeu? Ele não sabe nada a respeito dela, ela não sabe nada a respeito dele. A única coisa que ela sabe dele é que ele é um judeu e ela é uma samaritana. Já é o suficiente. Jesus não precisa saber mais nada a respeito dela, só isso já basta. Porque quem não tem boa reputação não quer que as pessoas saibam nada a respeito dele. Deixa eu fazer uma pergunta aqui agora. Eu quero que você seja
franco comigo, em nome do Senhor dos Exércitos. Quem aqui tem algumas coisas no passado que se envergonha, levanta a mão. Isso aí. Pode abaixar, não fica assim não. Certo? Sim. Nosso passado nem sempre é agradável. Tá certo? Esses dias, um rapaz me procurou para largar a esposa. Vou largar a minha esposa. Eu falei, o que houve? Ele me disse, minha mulher me traiu, pastor. Eu falei, mas como assim sua mulher te traiu? Ele disse, ela me traiu, pastor. A minha mulher, eu descobri essa semana que ela foi abusada pelo pai. E ela nunca me disse. E eu falei, mas ela foi abusada quando era novinha? Ele falou, pois é, pastor, mas ela tinha que me dizer, porque eu não sei se ela me dissesse, se eu me casaria com ela. Eu falei, sério? E eu disse, e quando seu pai abusou de você? Você já contou para ela? Aí ele disse, você é louco, pastor, meu pai nunca abusou de mim. Eu falei, não, deixa eu reformular. E se seu pai tivesse abusado de você, você teria dito para ela? É claro. Ele me disse, é lógico que não. Eu disse, porque nem tudo que aconteceu no nosso passado, nós temos orgulho. Tem muita coisa lá de trás que deveria ficar lá atrás, sim ou não? É assim. Para essa mulher é muito difícil. E agora ela encontrou um momento fácil, porque ela está sendo abordada por um homem e pode dizer a ele, o senhor não deveria estar falando comigo. É isso que ela fala com ele, está lá, ó. A mulher disse, como tu sendo judeu, certo, me pede de beber a mim, que sou mulher samaritana. O senhor não poderia estar falando comigo, isso é uma infração. Só que o verso seguinte, o verso 10, diz o quê? Respondeu-lhe Jesus e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias. Olha só, olha o que ele começa a falar para ela. Se você soubesse quem sou eu, o que Jesus está tentando dizer para essa mulher? Olha o que ele diz, se você soubesse quem sou eu, você é que me pediria. Escuta só o que Jesus está tentando dizer, olha bem, ele está conversando, ela disse, como tu, sendo judeu, me pede beber a mim, que sou mulher samaritana. E ele diz para ela, se você soubesse quem sou eu, se você soubesse quem está falando contigo, se você soubesse quem sou eu, talvez você descobriria quem você é de verdade. O que Jesus está dizendo para ela é nada mais, nada menos. Tudo aquilo que você tem vivido até hoje é apenas por um motivo. Você nunca descobriu quem você é. E se você não sabe quem você é, você vive à margem do que as pessoas pensam a seu respeito. Você vive à margem daquilo que pode estar acontecendo em algum momento da sua vida. Por isso muitas pessoas acabam sofrendo, vivendo dificuldades tremendas. Jesus está dizendo para ela, eu sei quem eu sou. Se você soubesse quem sou eu, olhe bem, a sua vida mudaria. Você me pediria coisas que ninguém pode te dar. Olhe bem. Mas ela não consegue entender. E quando ela não consegue entender, capítulo 4, verso 16. Bota o 16. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido e vem aqui, e vem cá. Vai lá e chama o teu marido e vem aqui. O que Jesus está fazendo? Ele sabe que ela não tem marido.
Ele sabe a vida dela. Ele sabe. Ela não conhece ele, mas ele conhece ela. E o que ele está tentando fazer? Tentando fazer com que ela olhe para si mesma. Vai lá e chama o teu marido. Vamos lá, filha, vai lá. Tá bom, eu sei quem eu sou, mas vamos lá, chama o seu marido, vamos embora. Quando ele fala isso, ela é obrigada a olhar para ela mesma. E olhar para nós, irmãos, pode dar um pouco de trabalho, porque nós podemos enxergar em nós coisas cujas quais nós não temos forças para mudança, ou não temos interesse de mudar. E qual é o problema? O grande problema dessa situação é a continuidade de um comportamento repetitivo que não revela mudança nenhuma na nossa vida. Todas as vezes que aquela mulher troca de marido, o que ela faz? Ela pratica o mesmo comportamento. É assim, não há mudança nela. E provavelmente, onde é que está o problema? Nos homens. Porque é assim que as pessoas enxergam. Se eu entro para uma igreja e eu não consigo transformação, o problema está no pastor, o problema está na teologia da igreja, o problema está em Deus. Se eu troquei de empresa e eu não consegui prosperar, o problema está na empresa. Se eu troquei de marido e as coisas continuam ruins, o problema é o homem, o problema é a mulher. Olhar para nós pode ser um grande desafio. Jesus está dizendo para ela, certo, eu sei quem eu sou, agora vamos dar uma olhada em você. Vai lá e chama o seu marido. Quando ela escuta isso, olha o que ela diz no verso de número 25. Põe o 25, por favor. A mulher disse: eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Olhe bem. Ela está descrevendo para ele: eu sei, eu tenho a consciência de que o Salvador, o Messias, aquele que vai vir nos salvar, vai nos salvar de quê? De quê? De que essa mulher precisa ser salva? Pare e pense. Qual é o grande problema dessa mulher? Qual é o grande problema dela? Ela deve ser uma mulher bonita, certo? Porque para conseguir pelo menos atrair a atenção dos homens, tá certo? Ela tem condições. Então ela tem provavelmente alguns atributos. O problema dessa mulher é que ela não consegue manter um relacionamento firme, constante, saudável, quer para ela ou quer para o companheiro dela. Como na época que ela está inserida, é muito mais fácil o homem largar a mulher do que a mulher o homem, provavelmente todas as vezes que o relacionamento acabou, ela foi abandonada. Mas neste momento, ela está dizendo: eu sei que o Messias vai vir, e quando ele vier, ele vai nos anunciar tudo. Ele vem para nos salvar. É isso. Só que Jesus ainda não morreu. Se ele não morreu, ele não pode salvar essa mulher. A salvação só muda da lei para a graça quando ele vence a morte, ele ressuscita. Então o que está acontecendo aqui? Jesus está querendo salvar a mulher, mas não do inferno. Ele quer salvar a mulher dela mesma. Ele quer salvar essa mulher fazendo com que ela descubra quem ela é. Uma filha de Deus. Alguém que consegue encontrar valor em si. Alguém que é capaz a se respeitar. Entendeu? Exigir de respeito de seu marido, exigir respeito de sua esposa, exigir respeito, é exigir, não é pedir, é exigir. Ou você me respeita ou eu não me relaciono com você.
Ou você não fala assim comigo, porque se falar vai dar problema. Pode ser meu filho, pode ser meu pai, pode ser meu patrão, pode ser quem for. Certo? É você que determina. Quando você descobre quem você é. Às vezes nós esperamos, e esperamos sim, porque no nosso caso é diferente dela. Jesus hoje tem duas funções aqui: nos salvar do pecado e da morte, e nos salvar de nós mesmos. Porque a maioria de nós aqui, se morrêssemos hoje, iríamos para a glória com Cristo, mas iríamos com a vida complicada, deixaríamos uma reputação manchada nessa terra. Por quê? Porque não fomos salvos de nós mesmos. Essa é a grande verdade. Quando olhamos para essa situação, olha o que Jesus diz no verso 26. Jesus disse-lhe, o que ele disse? Eu o sou. Eu que falo. Ele disse: o Messias que você está esperando sou eu. Ah, mas o senhor não tem aparência de Messias. O senhor não está vestido. O senhor não anda num carro. O senhor não tem aparência nenhuma. Ele diz: bom, a visão de você a meu respeito não me importa muito não. O importante é que eu sei quem eu sou. Você sabe quem você é? Se você souber quem você é, as pessoas só estão precisando disso, para descobrir qual é o protocolo de lidar com você. Qual é a forma cuja qual ela vai usar para tratar você, para chamar você. Essa é a grande verdade. Jesus está dizendo para ela: eu sou o que falo contigo, sou eu. Eu sou o Messias. O indivíduo que todo mundo está esperando tirou um tempo para conversar com você no particular, para fazer você olhar para você mesmo. Esse é o grande desafio nosso, meus irmãos. Você não sabe quem você é, certo? Você não tem uma consistência, um equilíbrio, uma firmeza. Então qualquer coisa que a pessoa faça te abala. É fácil demais tirar seu apetite, acabar com seu dia. Nós precisamos entendermos de fato quem nós somos. É a firmeza nesse ambiente. E de uma coisa nós temos, a vida dessa mulher pode até ser bagunçada, mas que essa dona é uma mulher firme, que está em busca e tem força para lutar contra as frustrações. Isso ela tem. Mas o pior não é isso. Coloca a partir do 27, e eu já vou terminar. Nisso vieram os seus discípulos, maravilhavam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia nenhum deles lhe disse: que perguntas ou por que falas com ela? Vamos lá. Deixou, pois, a mulher o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: presta atenção, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura, não é este o Cristo? Olhe para mim. Agora ela vai na comunidade dela, e ela vai chegar na comunidade dela e vai dizer: olha, eu preciso que vocês venham comigo. Olha só, venham comigo. Ela não disse: eu vi, eu encontrei, ele foi embora. Não. Ela disse: olha, vem comigo, eu vou te levar a um homem que me mostrou quem eu era, me disse tudo o quanto eu tenho feito, me fez olhar para mim, me fez descobrir que a minha vida é uma droga. Isso me fez descobrir que eu só tenho prestígio na presença de estranhos. É isso. Que se me botar na presença do meu cônjuge, se botar na presença dos meus filhos, se botar na presença do meu patrão, eu sou uma droga de funcionário, eu sou uma droga de crente, eu sou uma droga de marido, eu sou uma porcaria de mulher. É isso que eu sou. Só que na presença dos estranhos, eu sou o pastor Cláudio Duarte.
Na frente dos outros, dos estranhos, eu sou o cara engraçado, um indivíduo bem-humorado. É isso. Mas quem eu sou quando eu chego em casa? Quem eu sou quando o elmo, a armadura cai por terra? E como Naamã, sua casa podia ver a brancura da sua lepra, coisas que ninguém via na rua. É isso que Jesus está mostrando ela, fazendo com que ela olhe para si mesmo, porque é isso, um Cristo que veio para nos salvar, para nos libertar. Olhe para você, que tipo de aluno você é, que tipo de amigo você é, que tipo de crente você é. Não, o problema são sempre os outros, sempre os outros, sempre. Não, olhe para você. Eu sei quem eu sou e você não sabe quem você é, mulher. Eu sou o Messias, eu que falo contigo, mas o senhor não tem aparência de Messias, mas eu sou. Quem não sabe é você. É isso. E agora então ela corre à cidade, encontra os homens e me disse. Ele me mostrou quem eu sou, mas também me mostrou quem eu posso me tornar. Não pode mudar meu passado, mas pode influenciar meu futuro. Então, vem e vê, vem comigo. Eu vou levar vocês até Ele, porque eu achei o Cristo. O quê? É isso? Você vai falar para mim que o Espírito Santo está em você? Não. Você vai me dizer que você fala em língua? Você, com a reputação que você tem. É isso. É para isso que as pessoas olham. É isso. O que elas querem procurar é uma forma de nos descredenciar. Você não merece. Bom, que eu não mereço eu já sei há muito tempo. E por isso Ele me deu por graça e não por merecimento. Quando você vê alguém recebendo um dom, o que você olha? Olha a roupa do profeta, olha a postura do profeta, o conhecimento teológico do profeta, do professor, do pregador. É ou não é? Olha a aparência, será realmente? Não é assim que funciona. Ah, mas o Messias ia falar com a senhora, com essa reputação que a senhora tem. Não, ele não só falou comigo, como ele me mostrou quem eu era, me mostrou quem eu poderia me tornar. E o melhor, eu me interessei por essa pessoa, que eu consegui ver quem eu poderia ser nele. Então vem e vê. Os caras foram lá. Depois você lê esse texto. Vamos só pegar o restinho. Verso 30. Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Os homens foram atrás da mulher, certo? Verso 31. Entretanto, seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Aí a história voltou lá para o... Vamos embora. Ele, porém, lhes disse o quê? Uma comida eu tenho, que vós não. Verso 33. Então seus discípulos diziam uns aos outros: trouxe porventura alguém algo de comer? Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele e realizar a sua. Isso ele já realizou? Sim ou não? Sim ou não? Onde? Onde? Na mulher. A obra já foi feita na mulher. Olha o que acontece agora. Não dizeis vós que ainda há 4 meses para que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede, as terras estão brancas para a ceifa. Verso 36. E o que ceifa recebe e ajunta fruto para a vida, para que o que semeia como que ceifa, ambos. Olha o verso 37. Porque nisto é verdadeiro o ditado, que um e o outro, olha, eu vos enviei a ceifar onde vós não trabalhaste, outros trabalharam e vós entraste no seu trabalho. Versículo 40, ou 39, perdão. Isso, muitos samaritanos naquela cidade creram nele pela palavra da que testificou o quê?
Então, eu quero terminar essa mensagem hoje com isso. Sabe o que mudou a vida dessa mulher? Jesus ter dito tudo que ela fazia. O maior profeta da sua vida é você, porque você sabe exatamente quem você é. Então você pode dizer para você tudo o que você faz e quer deixar de fazer. Tudo. Você pode fechar seus olhos e dizer: Senhor, eu vim falar com o Senhor isso, e narrar tudo. Porque ninguém conhece você melhor do que você mesmo. Pastor, eu não concordo com isso. Você não é capaz de se reconhecer se Cristo não estiver em você. Aí você não se reconhece. Você precisa até de um profissional da área da saúde emocional para te ajudar você a se conhecer. Mas quando Cristo entra, Ele mostra para você quem você é. E mais do que isso, Ele ainda dá uma oportunidade de você olhar para quem você pode se tornar nele. É isso. Feche seus olhos agora. Senhor nosso Deus e Pai soberano, falamos com o Senhor através do nome de Teu Filho, Jesus Cristo. Pai, o Senhor conhece a cada um de nós aqui presente. O Senhor conhece todos aqueles que estão nos assistindo de forma remota. E com certeza foi o Senhor que atraiu e que deu condição de cada um de nós para que estivéssemos aqui. O Senhor sabe de onde estamos vindo, o que vivemos, sabe o que enfrentamos hoje, num dia de trabalho, seja numa empresa, seja no lar, porque o Senhor conhece o nosso coração. Sabe que buscamos tantas coisas, temos o interesse e trazemos para este culto uma demanda muito grande, pois cada um de nós temos as nossas aspirações, os nossos desejos, as nossas necessidades. Mas te pedimos, Senhor, nesta noite, que o Senhor venha falar conosco, e não simplesmente aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos. Toma cada um de nós, ó Pai, e nos fortaleça, para que sejamos capazes de tomar decisões, ó Deus, que levem a nossa vida em direção ao lugar que nós gostaríamos que ela estivesse. Tira de nossa mente, de nossos lábios, as desculpas que já faz meses, anos ou até mesmo décadas que reclamamos do cônjuge, dos pais, dos filhos, dos amigos, da empresa que trabalhamos, da igreja que frequentamos. É esse, na maioria das vezes, a pauta que usamos todas as vezes que nos apresentamos diante do Senhor, sempre com aquela mesma história, ó Pai, onde nós nos oferecemos diante do Senhor como um inocente por completo, como aquele que é ausente de falhas e que tudo conspira contra nós. Senhor, às vezes parece que apresentamos ao Senhor um mundo que é totalmente mau, e o único bom nessa história somos nós. Ajuda-nos, ó Deus, a nos tornarmos responsáveis, assumirmos a responsabilidade da nossa vida, entendendo
que até mesmo muitas vezes o Senhor se torna impotente diante de nós, quando nós não queremos fazer o que precisamos ou tomamos decisões erradas. Muitas vezes, Senhor, queremos consertar o nosso casamento, mas somos péssimos cônjuges, somos arrogantes, somos prepotentes, somos grossos, não assumimos responsabilidades e tarefas simples e descrevemos que o cansaço que estamos sofrendo e que não era obrigação, e por isso muitas vezes, Senhor, o nosso casamento está onde está. Perdemos o interesse por nosso cônjuge, ou nosso cônjuge perdeu o interesse, o respeito por nós. Também tem nossos filhos, Senhor, que queremos que eles sejam vencedores. Gostaríamos de que eles crescessem, não precisassem de nossos recursos, mas muitas vezes somos incapazes de corrigi-los, de ensinar a eles simples tarefas domésticas que dariam a eles o senso de pertencimento, de trabalho, a responsabilidade e o valor daquele serviço quando ele estivesse sendo feito, por exemplo, por uma empregada doméstica que trabalha para nós. Às vezes lavamos, ó Pai, o uniforme dos filhos quando chega da escola, como se ele também não sujasse sua mente, seu coração. E quando vemos, eles se tornam adolescentes rebeldes, incapazes de receber um comando, incapazes de lidar com a rejeição, a frustração, são incapazes de olhar e achar injusto o outro ter coisas que ele não consegue ter naquele momento. Muitos também cruzam essas portas, Senhor, doentes, às vezes por doenças provocadas por si mesmo, através de vícios, má alimentação, sedentarismo, mas também tem outros que nada fizeram, Senhor, para que essa doença aparecesse. O câncer apareceu, a adversidade veio em forma, ó Pai, de enfermidade atingindo os pulmões, os rins, o coração, o sangue e tantas outras áreas. Outros também cruzam essas portas, Pai, em busca de uma porta que se abra. Ele nem jamais conversou com o Senhor, pedindo que o Senhor o preparasse primeiro, porque ele sequer é capaz de saber quem ele se tornaria depois que aquela porta se abrisse. Mas assim mesmo, Pai, nós pedimos para que a nossa vida financeira se resolva, que o nosso casamento seja melhor, para que apareça uma pessoa na nossa vida que nos valorize. Pedimos tantas coisas ao Senhor, mas às vezes, Senhor, pedimos de forma aleatória, pedimos de forma solta, porque achamos que não sabemos orar, e às vezes esquecemos, Senhor, que do outro lado está apenas uma pessoa, e essa pessoa é o Senhor, e queremos ser tão formais em nossa oração, buscarmos palavras bonitas, Senhor, onde na verdade só precisaríamos dizer o que está acontecendo, colocar uma cadeira talvez diante de nós, fechar os nossos olhos e imaginarmos que o Senhor ali está sentado e narrarmos para o Senhor, como eu estou narrando nesta noite. Pai, em nome de Jesus, que a tua misericórdia se estenda sobre nós, porque às vezes achamos que não temos tanta coisa para falar, às vezes achamos que orar
5 minutinhos é muito difícil, porque não sabemos o que é orar de fato. Entra no quarto e vai ter um particular com Deus, que sempre vai estar ali ouvindo. Por isso, Senhor, ajuda-nos. O Senhor nos plantou neste lugar. Foi o Senhor que colocou esta igreja. O Senhor trouxe essas pessoas de lugares tão distantes. E pelo poder do nome de Jesus, Pai, nos ajuda a vivermos juntos, a ajustarmos esta igreja, a organizarmos esta igreja, os ministérios e tantas áreas que ainda precisa do agir. Para isso, Senhor, precisamos de pessoas capazes, pessoas com tempo, pessoas cujas quais, se as portas se abrirem para elas tenham gratidão e não arrogância, que elas entendam o valor de te servir. Por isso, Pai, nós oramos nesta noite, pedimos que o Senhor continue falando conosco agora, através da Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, porque sabemos que o Senhor está sempre disponível para nós. Te damos graças por tudo, pelo poder do nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, meu propósito hoje de fazer uma oração aparentemente longa foi simplesmente dar à igreja uma direção do que é orar. Porque muitas pessoas às vezes acham que não tem conversa para 1 minuto com Deus. E talvez você já deve ter ouvido a história de pessoas que oram por horas. Você já ouviu? Você já conversou horas com alguém? Já parou para bater um papo de 2, 3 horas com um amigo? Sim ou não? Foi difícil? Não, com Deus também não. Agora, se você quiser mudar o tom de voz e achar que quem está do outro lado não é seu amigo, aí a conversa não vai durar muito tempo. Então, quando for fazer a sua oração, seja o mais simples possível. Amém?